Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 18 de outubro de 2020. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nesse instante eu te convido a separar esse momento que você vai estar conosco nesse vídeo como um momento de adoração. Separa esse tempo como um momento de adoração. Nós colocamos na descrição do vídeo 3 links para você poder louvar o Senhor com músicas. Acompanhe as músicas, pense nas letras, ore ao Senhor, cante junto, mas tenha esse momento de louvor e adoração com canções, com música. Também, se você precisar falar conosco, nós vamos te responder o mais breve possível. Acesse a nossa página lá no Facebook e entre em contato conosco pelo Messenger. A gente responde o mais breve possível. O link também está na descrição. Vamos meditar na palavra do Senhor. Esse é um momento de adoração em que também vamos, enquanto adoramos ao Senhor, ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer nesse instante. Para isso, nós vamos continuar a nossa série Autoridade e Poder, caminhando com aquele que tem o controle de toda a situação. Hoje falando sobre autoridade sobre os milagres. E para isso nós vamos ler o texto de Marcos 8, de 11 a 13, que diz assim: Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Antes de nós continuarmos, vamos fazer oração? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, e eu quero te pedir que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração, no meu coração, no coração deste irmão, desta irmã, deste amigo, amiga que estão assistindo esse vídeo, Senhor Deus. Toca no coração de cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, a gente tem necessidade do sobrenatural. Nós, enquanto seres humanos, temos uma série de necessidades, né? Nós temos necessidades por comida, por bebida, por diversão, por descanso. Mas uma das coisas que o ser humano tem necessidade é do sobrenatural. E por que é que o ser humano tem necessidade do sobrenatural? Ele precisa esperar em alguém que é mais poderoso do que ele, que é maior do que ele, que é capaz de fazer coisas que ninguém mais consegue. Nós suspiramos por alguém maior que nós. Nós suspiramos por pessoas, por seres que façam aquilo que é o fantástico. Por isso nós buscamos, dia após dia, heróis que possam fazer o fantástico, aquilo que é praticamente o impossível, ou mesmo o impossível. Desde a antiguidade, quando nós e nossos antepassados narravam histórias de heróis que faziam coisas fantásticas, quando os gregos narravam histórias como a história de Hércules, um homem forte, um homem que era meio humano, meio Deus. O que é isso? Isso é a necessidade do ser humano de ter alguém, um herói, que faça aquilo que ninguém mais consegue fazer. Nos dias atuais, muitos de nós somos fascinados pelos heróis da DC Comics, da Marvel, e mesmo que a gente saiba que eles não são reais, mesmo assim, nós ficamos assim maravilhados com eles, porque eles trabalham algo dentro de nós, uma necessidade dentro de nós, que é alguém
que seja maior do que nós, mais poderoso do que nós, mais capaz do que nós, que possa inclusive nos salvar das nossas próprias misérias, das nossas fragilidades e das nossas aflições. A boa notícia é que, apesar de heróis não serem de verdade, o nosso Deus é. E porque o nosso Deus é de verdade, nós podemos contar com Ele, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Nada é difícil demais para Ele. Não existe nada impossível que o pare. Ele não olha para nós e fala assim, puxa, isso não dá porque eu não consigo. Ele consegue qualquer coisa. Ele é um Deus do sobrenatural. E se tem alguém que pode nos preencher, ou preencher a nossa necessidade do sobrenatural, esse é Deus. O Senhor Jesus Cristo é aquele que tem autoridade e poder sobre o milagre. E, portanto, quando a gente fala do sobrenatural, daquilo que é o milagroso, né, a interferência poderosa de Deus naquilo que não é natural, nós precisamos pensar em algo. Por qual motivo nós queremos um milagre? Os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim, como diz aí no verso 11, os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. O que eles pediram? Eles pediram algo, um milagre que mexesse com o sobrenatural. Por que eles pediram isso? Eles pediram isso porque eles estavam tentando Jesus. Você não é capaz? Você não é o cara? Então faz um milagre aí. Existem motivações pelas quais a gente pede milagres. É errado pedir um milagre? Claro que não. Se você crê no Deus do impossível, quando você precisa de um milagre, peça a Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são as dificuldades da sua vida. O que eu sei é que Deus pode dar conta desse negócio. E Ele pode dar conta de maneiras que nos surpreendem. Coisas que, às vezes, a gente fala assim, não tem jeito, e Ele dá jeito. Não tem esperança, e Ele põe esperança. Ele faz, Ele cria. Ele é o Deus que faz caminhos no deserto. Ele faz correr rios no meio do deserto. Pelo poder de Deus. 5 pães e 2 peixes foram multiplicados. Pelo poder de Deus, cegos foram curados. Pelo poder de Deus, pessoas que estavam com as vidas completamente destruídas foram restauradas. Pelo poder de Deus, que opera no sobrenatural. Se a gente precisa de um milagre, então a gente recorre a Deus, a gente crê nesse Deus que é todo poderoso, e então a gente crê nesse Deus que faz milagres. Mas volto a perguntar, qual motivação está lá no nosso coração e que faz com que a gente peça um milagre? É porque a gente quer provar para os outros que Deus existe? É porque a gente é dependente dos milagres de Deus e a gente só vai conseguir ser fiel a Deus se Ele fizer milagres na nossa vida, se Ele operar no sobrenatural. A gente talvez peça milagres para Deus porque se Deus fizer milagres na nossa vida, a gente pode olhar para o outro e falar assim, eu vivo no sobrenatural, e você? E a gente faz pouco da pessoa, porque talvez a pessoa não viva no sobrenatural. E aí a gente usa o sobrenatural de Deus para pisar nas pessoas, né? São determinadas coisas que podem acontecer e que às vezes eu vejo que acontecem, a gente ficar viciado no sobrenatural de Deus. Ou a gente nem crê direito em Deus e a gente fica futucando, falando assim, eu vou crer a partir do momento que Deus fizer um milagre. A partir do momento em que isso ou aquilo acontecer. Como se a gente estivesse falando com um Deus que precisa provar alguma coisa para nós. Ele não precisa. Ele não depende da nossa aprovação.
Então, ele não tem o que provar para nós. Precisamos sempre, no nosso relacionamento com Deus e a possibilidade do milagre, a gente precisa se perguntar: por que é que eu estou pedindo um milagre? Eu estou pedindo um milagre porque eu quero provar alguma coisa, porque eu quero que Deus prove alguma coisa, eu quero um milagre para eu poder falar para todo mundo que eu estou bombando com um milagre que Deus fez. Por que eu quero um milagre? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para você. Por que você quer um milagre? Por quê? Vamos continuar? Jesus decide sobre o milagre. Olha o que ele responde para os fariseus. Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Essa é uma pergunta, ou um fato muito interessante que a gente precisa também refletir sobre ele. Jesus negou o milagre para aqueles fariseus. Negou o milagre porque ele não pode ser tentado, provado desse jeito. Não dá para a gente ficar falando assim: duvido que o Senhor seja Deus, faz um milagre aí. Ele não tem problema de autoestima, ele não tem problema de autoimagem e, como eu disse para você, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele simplesmente é Deus. E, portanto, como Deus e como alguém que é Senhor do sobrenatural, tem autoridade e poder sobre o sobrenatural, ele decide se ele vai fazer coisas no sobrenatural ou no natural. Vamos supor aí que você tem uma cirurgia para fazer de uma doença aí preocupante e vale a pena você orar e pedir para que Deus te cure sem cirurgia? Claro que vale. Eu, inclusive, acho que você precisa fazer isso. Você precisa orar e pedir a cura do Senhor. E se for necessário, peça para Ele te curar sobrenaturalmente. Isso não é problema. Mas é Jesus quem vai decidir se Ele vai te curar no sobrenatural ou não. É Jesus quem vai decidir se o milagre vai acontecer ou se ele não vai. E ele continua sendo bom por causa disso. Tudo que ele faz é bom. Tudo que ele faz é visando o nosso bem. E quando ele diz sim ou quando ele diz não, a gente precisa entender e crer que Jesus é bom. E que ele sabe o que ele faz. Ele não nega por um capricho. E ele não faz porque ele precisa provar algo para alguém. Quando ele faz é porque ele decidiu fazer e ele é bom. Quando ele não faz é porque ele decidiu não fazer e ele é bom. E ele sabe o que está fazendo. A pergunta que a gente pode fazer, ou a outra pergunta que a gente pode fazer é: se ele não fizer, você vai continuar sendo fiel a Deus? Se ele não fizer, você vai continuar seguindo a Jesus? A nossa relação com Jesus Cristo de Nazaré não é uma relação na base do milagre. É uma relação na base da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que revela Jesus Cristo e é pela palavra que a gente crê em Cristo e vive o discipulado com Cristo. Milagre nunca foi o combustível para a nossa fé. O combustível para a nossa fé é a palavra de Deus. E crendo, nós obedecemos e vivemos a realidade dessa palavra. Milagre faz parte como algo, ou como um elemento que a gente crê que Deus pode fazer. Milagre, a nossa relação com o milagre vem de uma relação de fé em Deus. A gente crê em quem Deus é e a gente crê na palavra dele que o revelou. Mas o milagre não é o combustível para a nossa fé e o milagre não é o combustível que nos impulsiona a seguir Jesus. Quando não tem mais milagre, eu não sigo mais Jesus. Não é assim que funciona.
alguns séculos antes de Cristo, 3 amigos fiéis a Deus que estavam sobre o império da Babilônia, viveram algo muito intenso. O rei Nabucodonosor, imperador babilônio, fez uma estátua, mandou fazer uma estátua dele mesmo e disse: a banda vai tocar. E a partir do momento que a banda tocar, todo mundo se ajoelha diante da minha estátua e me adora. Quem não fizer isso, eu vou jogar naquela fornalha ardente. Vai torrar. Então a banda tocou. Todo mundo se ajoelhou, menos esses 3 meninos. E por que aqueles 3 meninos não se ajoelharam? Porque eles eram fiéis a Deus. Eles só adoravam a Deus. Eles estavam cientes do que aconteceria com eles. Nabucodonosor olhou para aqueles meninos e falou assim: vocês estão loucos? O que vocês acham que vai acontecer com vocês? A fornalha está ali, eu vou mandar acender mais um pouquinho. É maravilhoso saber que o sobrenatural de Deus aconteceu naquele momento. Eles foram jogados porque eles não se curvaram. E de repente os conselheiros do rei Nabucodonosor olharam e falaram assim: mas o senhor não jogou 3 meninos lá? Eles estão andando no meio do fogo, eles estão vivos, eles não estão torrando. E além de tudo ainda tem um 4º homem ali, semelhante ao filho dos deuses. Deus mesmo estava entre eles, guardando e mostrando a sua glória diante de todo o império babilônico. E aqueles meninos saíram de lá sem cheirar fumaça sequer. Isso é a operação sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Mas a coisa mais fantástica que eu percebo desse texto é que antes de eles serem jogados, aqueles meninos disseram para o rei Nabucodonosor: Rei, majestade, nós não vamos te adorar. O senhor pode nos jogar na fornalha. E o nosso Deus é poderoso para nos livrar do fogo. Mas se ele não nos livrar, nós continuamos fiéis a ele. Se o milagre não acontecer na sua vida, você continua fiel a Deus? Você continua fiel a seguir Jesus? O que é que te move? Eu vou te falar mais um negócio. Um dia vai aparecer um cara que vai reinar, vai dominar e governar sobre todo o planeta. Na Bíblia, ele é chamado de o Anticristo. As pessoas vão segui-lo cegamente. E ele vai perseguir o povo de Deus. Mas uma das coisas que ele vai fazer é milagre. Ele vai mexer com o sobrenatural. E as pessoas vão segui-lo, inclusive porque ele mexe com o sobrenatural. Porque ele faz milagres. Porque ele faz maravilhas. Porque ele vai mexer com essa necessidade que a gente tem do sobrenatural. Mas ele é de Deus? Não, ele é do maligno. Seguir pessoas que fazem milagres, seguir o miraculoso pode te levar a seguir o maligno muitas vezes. E não o Deus do sobrenatural. Sabe por quê? Porque a nossa fé não se mede pelos milagres e pelos eventos sobrenaturais. Se você quer viver do sobrenatural, amigo, toma cuidado. É melhor você viver da maravilhosa palavra de Deus, porque é isso que Deus te manda fazer. Não é viver de milagre. Milagre é uma coisa que pode acontecer e pode não acontecer, porque Jesus Cristo é o Senhor do sobrenatural e Ele decide quando Ele vai usar o natural e quando Ele vai usar o sobrenatural. A você só resta se curvar diante da soberania de Deus e da palavra de Deus e viver a palavra que Ele nos ensina. Por isso, eu quero, por fim, te falar uma coisa. O milagre, a nossa relação com o milagre, é a relação de alguém que crê no Deus Todo-Poderoso, que faz o impossível. A nossa relação saudável com o milagre é: eu estou aflito,
eu preciso de livramento, eu preciso de restauração, eu preciso de cura, eu preciso de algo poderoso. E eu creio no Deus que foi revelado nas Escrituras Sagradas. Eu creio que Ele pode fazer. E eu me coloco e me rendo diante dEle para o que Ele decidir fazer. Peça o seu milagre. Peça sim o seu milagre. Você quer um milagre? Você está numa situação e você diz, eu preciso de um milagre. Coloca essa situação diante de Deus. E peça a poderosa mão de Deus interferindo na sua história. Mas numa relação de alguém que crê no Deus Todo-Poderoso revelado na Bíblia Sagrada. É esse Deus de milagres que a gente se curva. É ao Deus de milagres, não aos milagres de Deus. Eu quero convidar você nesse instante a colocar, enquanto eu oro por você, as suas aflições, aquilo que você diz assim, Deus, eu preciso de um milagre. Eu quero convidar você a colocar o seu milagre diante de Deus, mas quero convidar você a colocar seu coração no altar de Deus, para dizer que nem aqueles meninos do Império Babilônico, no sim ou no não, meu coração está contigo, Senhor. Você pode fazer isso? Vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e nós queremos Te agradecer, queremos Te louvar, porque Tu és o Deus que faz milagres. Tu és o Deus do sobrenatural. E quando o nosso coração está necessitando do sobrenatural, o Senhor entra com providência. Mas nós reconhecemos que o sim e o não vem de Ti. O agir no natural e no sobrenatural vem de Ti. Nós não queremos tentar o Senhor que nem os fariseus. Nós não queremos que o Senhor prove qualquer coisa para nós, porque o Senhor não precisa. Nós queremos nos render diante do Senhor. E nós queremos, Pai, Te servir fielmente. Nosso combustível para a nossa fé deve ser a Tua palavra. E nós Te pedimos, alimenta-nos com a Tua palavra, Senhor Deus, e não nos deixa viver daquelas coisas que são, inclusive, muito maravilhosas, mas que não são o alimento necessário para a nossa fé e para a nossa vida de discipulado com o Senhor Jesus. Nós Te louvamos por todas as vezes que o Senhor operou, sim, milagres na nossa vida. Nós cremos nos Teus milagres. Nós cremos que o Senhor pode e que o Senhor, inclusive, vai fazer coisas de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus. Mas nós nos rendemos à Tua soberania, nós nos rendemos à Tua majestade, nos rendemos, Senhor, ao Teu poder e à Tua autoridade. Escreve na nossa vida aquilo que Tu quiseres escrever, seja com milagre, seja sem milagre, seja no natural ou seja no sobrenatural, desde que o Senhor esteja no cenário da nossa vida e a Tua palavra seja o alicerce da nossa caminhada. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Meus queridos, a semana está começando e, portanto, vão para vocês serem bênção no mundo que cerca vocês, em volta dos seus vizinhos, dos seus amigos, parentes. Vão para ser bênção. Bênção, fortalecidos pelo Deus de milagres, mas com o coração sempre fundamentado na palavra de Deus e fiel a esta palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês.